melhor, viu? Queridos, Deus é bom em todo o tempo. Você crê nisso? Mesmo no tempo de sequidão, mesmo no tempo da angústia, Deus continua sendo bom. Mesmo que haja lutas, mesmo que não haja colheita, mesmo que a figueira não dê fruto, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que não haja rebanho no pasto e nem ovelha no aprisco, mas o Senhor continua sendo bom. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor continua sendo bom. E bem-aventurados são aqueles que confiam nele. E por eu confiar no Senhor, eu estou muito confiante que eu vou ser usado para te abençoar nessa noite. Porque esse é o meu propósito, te abençoar. E eu levo vantagem nisso, você sabia? Diga, pastor, o senhor está querendo levar vantagem? É porque a Bíblia diz, quando você semeia, você colhe. É melhor dar do que receber. E quando a gente dá o melhor dessa terra, a gente colhe o melhor dessa terra. E Deus tem sido tão bom comigo, tão bom. Deus não tem me feito um menino mimado, mas tem me feito um filho forte. Deus tem permitido que eu passe por lutas. Preste bem atenção. Deus tem permitido que passemos por lutas. Mas Deus nunca nos desampara. Desde que estou contigo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa se você acorda animado, não importa se você acorda triste, não importa se você errou, eu tenho uma misericórdia nova para você a cada manhã. Pastor, mas é tão fácil assim? Não. É por isso que existe uma misericórdia. É por isso que Ele está presente na tua vida. É por isso que Ele diz, não temas, porque eu te ajudo. Não te espantes com as adversidades, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo. Se passares pelo fogo, não vai se queimar. Se passares pelas águas, não vai submergir. Porque eu estou contigo. Você crê nisso? Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar para você. Primeiro Ele ministra no meu coração, me dá alguns desafios para depois eu colocar em prática. Porque a palavra boa é a palavra rema, é a palavra que você vive. Eu mencionei aqui nos outros cultos que pode ter pessoas que conhecem a Bíblia inteira. Nós sabemos que até Satanás conhece as Escrituras. Mas o segredo não é apenas conhecer. Isso é parte do processo. Primeiro conhece, depois obedece. Quando nós obedecemos a palavra, você está colocando a palavra em prova. Você pode colher os resultados. Você passa da teoria para a realidade. E o meu desafio nessa noite é que você saia daqui disposto a dizer, não importa quem esteja à minha frente, não importa quem esteja atrás de mim, não importa o que esteja ao meu lado, mas o que importa é que eu e a minha casa confiaremos no Senhor. E o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é desafios e conquistas. Tem a ver com você, sim ou não? Então deixa eu fazer você tem algum desafio? Eu aprendi com um pastor que dizia assim, quando você acordar de manhã e que você começar a pensar e não vier nenhuma preocupação na tua cabeça, na tua mente, desconfie que você já não está mais aqui. Porque a nossa vida é de desafios. Não adianta se esconder. Para vencer, precisa passar pelos desafios.
A palavra da semana passada eu guardei. Sabe, às vezes não dá para reter tudo, mas aos poucos a gente vai lembrando. Porque o Espírito vai lembrando. O que que o Espírito diz? Não vos preocupeis com o que você vai dizer. Mas na hora da necessidade eu vou colocar a palavra na sua boca. Quer dizer o seguinte, eu tomo posse da palavra, eu leio, eu me encho da palavra, e na hora que eu preciso, Ele traz a palavra na minha boca, para que eu possa declarar sobre os vales de ossos secos, para que eu possa declarar diante do Mar Vermelho, para que eu possa declarar para Faraó, porque essa palavra tem poder. E a palavra da semana passada, o apóstolo usou um texto que está lá em Daniel, capítulo 11, verso 32, a segunda parte que diz: mas o povo que conhece o seu Deus, preste bem atenção, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. O teu alvo não é conhecer o pastor em primeiro lugar, mas é conhecer Deus em primeiro lugar. Você deve procurar conhecer o seu pastor, para que você possa confiar mais, porque é assim com Deus. Quando nós andamos com Deus e conhecemos Ele, cada vez que nós conhecemos mais, nós o amamos, nós confiamos mais, nós somos mais encorajados. Mas o segundo ponto, ele fala assim: mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará. Diga assim: precisa de esforço, não dá para mudar. O reino de Deus é tomado por força, e aquele que se apodera dele precisa se esforçar. Mas quando você se esforça e conhece a Deus, sabe o que acontece? Você faz proezas. O que é proeza? Atos extraordinários, que foge o teu entendimento. Mas por você conhecer a Deus e você se esforçar para viver aquilo que Ele diz, você fará proezas. Diga assim para quem está do seu lado: minha querida, ou meu querido, o segredo é você conhecer a Deus e se esforçar, porque a partir daí a tua vida vai ser cheia de proezas. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Eu quero ler um texto com você. Números capítulo 13. Abra sua Bíblia. Aqui tem um relato que talvez você conheça tão bem. Você já ouviu tantas vezes pregar. Mas eu espero que Deus abra o teu entendimento e traga uma revelação diferente nessa noite. Porque esse texto fala de desafios. Diga assim: não tem como eu alcançar a minha vitória sem antes enfrentar o desafio. Às vezes são coisas básicas. Olha só, não tem como eu gastar dinheiro sem antes eu trabalhar e adquirir. Vai dar errado. Não adianta você querer ter filhos sem antes casar. É ordem. Quando você pula essas situações, vem consequências, sim ou não? Pastor, o senhor já vai estar aqui, dando uns sermões aqui, né, pegando pesado. Não, eu só estou te avisando, querido. É para o teu bem. Sabe o que a Bíblia diz? O Senhor nos ensina aquilo que é útil. Ah, se tivesse dado ouvido. Ah, se tivesse me dado ouvido, a tua vida seria diferente. Seria como um rio. Aleluias. Então, a ordem, primeiro são os desafios. E a Bíblia vai relatar que Deus deu um desafio, mas que Deus também deu uma promessa. Então leia comigo. Números capítulo 13, o verso 1. Nós vamos pular alguns versículos, mas fique atento. Disse o Senhor a Moisés. Diga assim: quem sempre fala é o Senhor. Aqui quem está falando é o Senhor. Ele está falando com você. Talvez eu conheça aqui parte
do auditório, mas quem conhece bem o teu deitar e o teu levantar é Jesus Cristo, é o Senhor. E olha o que ele fala a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. Você tem promessa sobre a sua vida? Você tem promessa sobre a sua casa? Quem foi que fez essa promessa? Quero lembrar para você: o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Mas eu quero só fazer uma ressalva. O modo que ele trabalha é diferente do que você pensa. Porque os seus caminhos são mais altos, os seus pensamentos mais elevados. Mas a palavra que sai da boca dele é como a chuva que rega a terra, não voltará vazia. E aqui Deus libera uma palavra e dá uma ordem. Olha só, Deus dá um desafio: vai e espia a terra. Mas junto com esse desafio ele diz: olha, porque eu vou dar aquela terra para vocês. Queridos, tem tantas pessoas desistindo das bênçãos, tem tantas pessoas mudando a rota, porque na hora do desafio, na hora da prova, ele para de olhar para Deus. Tem tantas pessoas saindo da igreja por causa de outras pessoas. Tem tantas pessoas se julgando tão correta e não pode andar perto de pessoas que não são tão corretas. Às vezes, quando eu ouço um discurso desse, eu digo: filho, é de você que a igreja precisa. Porque se você é tão sério, tão correto, se você sair, quem vai prevalecer são aqueles que não têm compromisso. E Deus te levantou para ser um influenciador, não um influenciado. Você está fugindo do teu desafio. Diga assim: não fuja dos desafios, mesmo que eles sejam grandes. Está escrito que junto com o desafio, Deus vai dar força. Aleluias! Mesmo quando você olhar e não ver solução, mesmo que você se encontre num beco sem saída, Deus vai abrir porta onde você menos imagina. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor, porque eu vou tomar uma água. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel. Verso 17: enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi ao Neguebe, penetrai as montanhas e vede. Olha só, vai lá e presta atenção. Vê se a terra, olha só, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, que tais são as cidades que habita, se é em arraiais e se é em fortaleza. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende bom ânimo. Diga assim: eu sempre preciso, eu não posso esquecer disso, que diante do desafio eu preciso me animar, me alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força. Queridos, preste bem atenção: não é o que você pensa, não é o que você acha que é a tua força, não é o teu dinheiro, não é o teu conhecimento, é a alegria do Senhor. E se há algo que alegra o coração do povo, o meu coração e o teu, é as promessas de Deus. Trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias das primícias das uvas. Verso 23. E depois vieram do vale de Escol, dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figo.
Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. E a cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Diga assim, eles foram e voltaram, porque Deus os protegeu. É tão bom andar debaixo da proteção do Senhor. Olha o que a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Inútil, não adianta nada. Acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente ganhaste. Aos seus ele dá enquanto dorme. Deus não está ensinando as pessoas a ser preguiçosos. Pastor, então não vou acordar mais cedo. Querido, não é isso. Todo dia eu acordo 5:30 da manhã. Eu durmo tarde. Mas a minha confiança não pode estar nisso. Outro dia encontrei uma senhora num hospital. E a senhora estava reclamando, dizendo, não é justo. Deus não é justo. Olha só, trabalhei a vida inteira, me matei, ganhei dinheiro, mas agora eu não posso aproveitar. E ela estava com uma cadeirinha. E eu fiquei escutando, deu até vontade de entrar na conversa, mas eu vou ficar calado. Tem assunto que não vale a pena. Mas a culpa não foi de Deus, foi ela que não teve o cuidado. Deus quer que você trabalhe, que você conquiste, mas Deus não quer que você inverta os valores. Por isso ele diz, não confie no teu braço. Por isso que ele disse para o povo, quando você entrar na terra que eu te prometi, não pense que foi o teu braço que te deu, mas fui eu. O que você tem, é Deus que tem te dado, querido. Até a chance quando você é Deus que tem dado uma nova oportunidade. E aqui o povo foram, e lá essa terra tinha muitos inimigos, mas eles foram e voltaram. Diga assim, não importa quantos inimigos se levantem contra a minha vida, há uma proteção, e essa proteção se chama o sangue de Jesus sobre a minha vida. Por isso eu vou entrar e eu vou sair, porque Deus está comigo. Se você puder aplaudir o Senhor, faça isso. E eles voltaram e trouxeram um relatório. Olha, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Querido, Deus não mente e não se arrepende das suas promessas. Quando Deus muda alguma coisa, é porque Ele se enche de compaixão por nós. Muitas coisas nós plantamos e Deus muda, porque Ele é um Deus de amor. Mas quando Ele promete algo para você, Ele é Pai. E Pai cheio de amor, Ele não muda. Verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha, os cananeus, habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ele. Diga assim, eu preciso ter cuidado com quem eu ando. Eu preciso andar com pessoas que possam me ajudar a enxergar a realidade de Deus sobre a minha vida. Queridos, existem duas realidades muito simples, mas muito importantes. A realidade que nós vemos. Qual é a realidade aqui nesse auditório? Que existe alguém falando, um grupo escutando, sentado numa cadeira vermelha, ou é azul que vocês estão sentados? Na Vida Bosque da Saúde 225. Talvez a tua cabeça está aí viajando.
o que você vai fazer amanhã. Você já está pensando no patrão? Deixa eu dar uma notícia para você. Hoje é quanto? Tem um feriado. Mas tem aquelas pessoas bem pessimistas, pastor, mas eu trabalho. Dê glória a Deus porque você tem um emprego. Deixa eu dar mais uma notícia boa para você. É semana de pagamento. Eu vou repetir, é semana de pagamento. Domingo você vai caprichar no dízimo. Mas existe uma realidade. E a nossa realidade geralmente não é boa. Nós temos uma tendência de focar os nossos olhos em problemas. E tem algumas pessoas que têm uma realidade de acumular problemas. Então a nossa realidade, veja bem, nesse texto vai falar de duas realidades. Quais são? A realidade de um povo que vivia sofrendo há muitos anos. Primeira realidade. Segundo, a realidade de um Deus que estava com esse povo. Mas quando Deus dá o desafio, olha só, vai e olha a terra. E eles foram, eles voltaram. Mas na hora de relatar, aí a coisa pega. Diga assim, eu tenho que ter muito cuidado. Porque Deus vai me dar desafios. Deus vai me levar até eles. Deus vai me trazer de volta. Mas na hora de eu compartilhar com a minha família, com a minha célula, com a minha liderança, eu preciso ter cuidado. Não faltando com a verdade, mas entendendo que há uma verdade de Deus maior do que a minha. Olha só, eu vou ler mais um pouquinho só, para você ver qual era a realidade desses 10. Tinha 12 espias, mais 10, olha só. Verso 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Deixa eu perguntar para você com toda sinceridade, se você não crê nisso, não responda. Existe um povo mais forte do que o povo de Deus? Só que o povo de Deus não usa dinheiro para mostrar o seu poder. Sabe o que eles usam? A unidade, a oração, a fé. Nem Satanás entra numa igreja quando está unida. Não entra numa família quando está unida. Não há desafio que não seja conquistado quando as pessoas se unem. Isso é bíblico. Quando se une, até o mal prevalece. Mas olha só, olha o relatório desse povo. Verso 32, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra. Querido, a terra era boa ou era má? Por que eles infamaram a terra? Olha só a realidade deles. Infamaram a terra, que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Mas se eles voltaram, como é que devora? Eles voltaram. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque. São descendentes gigantes. E éramos aos seus próprios olhos. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. E assim também éramos aos seus olhos como gafanhoto. Queridos, eles podem até ter exagerado, mas eles não mentiram. Falaram que a terra era boa, trouxeram fruto, mas na hora de se compararem, na hora de falar do seu inimigo, eles se sentiram muito pequenos. Olha só, a realidade de derrota, a realidade de limitação. E eu pensei em alguns pontos que esse povo, nós podemos aprender. Olha só, primeiro, a realidade do medo. Sim ou não?
Eles tiveram medo. E por que tiveram medo? Porque esqueceram da promessa de Deus. Deus não falou para que eles pudessem ir lá, olha só, e voltasse, trouxesse um relatório negativo, dissesse ao povo, não, vamos desistir, não. Deus deu uma ordem para que eles fossem lá e trouxessem um relatório, mas não esquecesse que Deus havia dado aquela terra. Então não importa o que estava lá, não importa os gigantes, eles tinham que voltar e falar assim, olha, igual Caleb, realmente essa terra existe. Tudo que eles estão falando é verdade, mas nós podemos vencê-lo. Então, primeiro ponto, o medo. O medo tem paralisado tantas pessoas. As pessoas sonham, mas têm medo de caminhar em direção ao sonho. Eu não estou dizendo para você sair daqui querendo fazer tudo. Porque quando Deus dá um sonho, uma revelação, Ele testifica. A Bíblia diz que os sinais vão acompanhar aqueles que crerem no nome de Jesus. Seja sinal para você não caminhar a mais, para voltar, ou seja sinais para você prosseguir. Porque Deus também diz, eu fecho portas e ninguém abre. Tem muitas pessoas que colocam a propósito de oração e jejum e Deus não permite que aconteça. Ah, Deus não respondeu a minha oração. Deus respondeu, querido. Era um abismo que estava à tua frente. Deus não permitiu que você avançasse, porque Ele sabe o que tem depois da porta. Mas Deus abriu uma porta, mas essa porta é muito pequena, é insignificante. Queridos, em Deus tudo é sobrenatural. Deus imaginou comigo e com você. E hoje são 8 bilhões de pessoas, é isso ou não? Mas Ele começou com um homem, e não foi falta de matéria-prima, porque Ele não escolheu nem o barro, escolheu o pó. Quando tudo parecia que deu errado, Deus queria e continuava o seu projeto de ter uma nação abençoada. Deus escolhe uma família, e não era falta de espaço naquela arca não, querido, porque tinha animal à beça. Precisava de mais gente para cuidar, mas Ele começa com uma família. As coisas dão errado. Ele escolhe um homem de 75 anos e uma mulher também de idade, só que ela era estéril, mas eu vou começar uma nova história. Diga assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e eu não posso deixar de entrar nessa porta. Quando tudo parecia dar errado, Deus manda um menino, e esse menino é Jesus Cristo. E Ele é o teu Redentor. Preste bem atenção. Então o medo não pode nos paralisar. Segundo, nós nos sentimos fracos. Você já se sentiu fraco? Seja sincero. Não vá se comparar comigo porque eu sou alto, forte e bonitão. Querido, como é que nós vamos conhecer a fortaleza se não reconhecemos as nossas fraquezas? Mas o problema é que quando você se sente fraco, você cega para as promessas de Deus. Mas quando você abre o entendimento e deixa o Espírito Santo falar, a Bíblia diz assim, quando você está fraco, aí é que você se torna forte. Aleluias, pode aplaudir. Porque o amor do meu Deus, diga assim, o amor do meu Deus é aperfeiçoado, não nas minhas fortalezas, mas nas minhas fraquezas. Aleluias. Isso foi Paulo que disse, inspirado pelo Espírito Santo, e eu acredito. Mas nós nos sentimos fracos, e olhamos para os adversários, e nos sentimos pequenos e impotentes. Terceiro, diante do desafio, nós nos enchemos de dúvidas. Quem já passou aqui por um momento de dúvida? Ou está passando? Eu já, muitas vezes. Será se eu avanço ou retrocedo? E às vezes até a palavra, se você não tiver cuidado, o inimigo usa para gerar mais dúvida no seu coração. Sim ou não? O inimigo conhece a palavra? Agora, uma coisa que o inimigo não faz, sabe o que é? É obedecer a palavra. Essa artimanha da dúvida, ele usou lá no Jardim do Éden.
com Eva. E Eva caiu. Diga assim, mas comigo não vai acontecer novamente. Porque eu estou olhando para Jesus. Ele tentou novamente fazer com Jesus. Gênesis capítulo 3, com Eva. Mateus capítulo 4, com Jesus. Jesus é levado pelo Espírito para o deserto, depois de 40 dias sem comer. Satanás aparece a ele e fala assim: olha, se tu és filho de Deus, diz para essas pedras, para que elas se tornem pão. Querido, quando você está com fome, o que você quer comer? Ou melhor, o que você precisa? Comida. Sabe o que Jesus responde para ele? Olha a realidade de fome, a realidade que o inimigo estava cercado, mas ele sabia o que a palavra diz. Ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que o salmista diz? O Senhor vai preparar uma mesa diante dos meus adversários. A guerra está acontecendo. Os inimigos estão perto, você pode ouvir o barulho, mas Deus fala assim: calma, porque eu sou contigo. Eu já preparei uma mesa, vem que eu vou puxar a cadeira para você sentar, porque Deus é cavalheiro. Sim ou não? Come. Mas não só isso, eu vou derramar um óleo sobre a tua cabeça, o óleo da alegria, para o teu cálice transbordar. Jesus sabia disso. Mas a dúvida, querido, quantas pessoas não ficam em dúvida em todos os sentidos? Dúvida, que curso eu vou fazer? Terminei o colegial, terminei o 3º ano, agora eu preciso fazer vestibular, mas que curso eu vou fazer? Aqui tem um monte de jovem, incluindo eu, tá bom? Não é isso? Porque quem vai viver eternamente, o que é 51 aninho? Nada. Amém? Você crê nisso ou não? Deus é tão bom que eu estou envelhecendo e eu estou cada dia melhor. Eu acho que tem pessoas que não entendem isso. Mas esse camarada está perdendo o cabelo. Eu vou seguir os passos do meu mestre. Eu vou fazer um implante. Olha a barriguinha dele. Queridos, eu vou entrar na academia, eu vou malhar. Disse para minha esposa: eu vou ficar com barriga de tanquinho. Porque você lava as roupas já nela, assim. Você precisa cuidar da sua saúde, querido. Isso é importante. Eu cuido da minha, sabia? Eu tiro tempo para caminhar, para correr, para fazer exercício. Meu pai viveu 105 anos, eu quero passar dele, mas eu não quero chegar lá me arrastando, não. Preciso cuidar. Templo do Espírito. Apesar de ser pequenininho. Onde é que eu estava falando mesmo? Que dúvida me deu agora? Mas a dúvida. Deus está me dando um desafio de ter meu negócio próprio. Aí vem as dúvidas. É bom você ter cuidado, viu? Porque eu já fiz algumas besteiras também. Mas sabe por quê? Porque além da dúvida, eu esqueci de ouvir a Deus. Porque Deus usa pessoas para nos abençoar. Como o diabo usa pessoas para nos atrapalhar, Deus usa pessoas para nos abençoar. Mas a dúvida, ela está sempre. Isso não é de Deus, eu já orei. Não aconteceu, queridos. A Bíblia conta que milagres demoraram 25 anos. Outros demoraram 40 anos. Mas diga assim: não importa o tempo que passe. Aquele que prometeu é fiel. Você pode aplaudir ao Senhor? Como vencer a minha realidade e entrar na realidade de Deus? Primeira coisa, esteja atento. Seja uma pessoa vigilante.
Nós erramos, sabe por quê? A Bíblia diz que porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitos projetos dão errado porque a gente não sabe nada dele. Às vezes nós não oramos, e quando oramos já é uma oração já por desencargo de consciência. Tem pessoas que me procuram e falam: pastor, eu comecei a namorar e eu acho que vai dar casamento. Você ora por mim? Eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu sou uma pessoa que procuro não faltar com a verdade, mas sempre ter uma palavra boa. Mas às vezes a pergunta é: se eu orar e Deus falar que não é de Deus, você desiste? Porque às vezes a pessoa muda até de igreja e não desiste. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas por nós não vigiarmos, nós caímos em cilada, porque o inimigo trabalha com ciladas. Qual foi o erro daquele povo? Eles não vigiaram a sua mente, não lembraram da palavra e caíram na cilada de enxergar só a sua realidade. Então diga assim: primeira coisa que eu preciso fazer é vigiar. Não apenas porque o pastor está dizendo, porque está escrito. 1 Pedro 5,8: sede sóbrio e vigilante. O diabo, o vosso adversário, está ao derredor, rugindo como um leão, esperando o momento para te tragar. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E como é que ele age? Colocando dúvida. Principalmente quando algo demora um pouquinho. Pastor, mas eu estou demorando para casar. Cuidado. Existe um ditado que diz: a pressa é inimiga da perfeição. E a pressa é inimiga de Deus. Por que necessitar de paciência? Por que necessitar de perseverança? Porque quando você tem paciência e perseverança, você faz a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, você alcança a promessa. É bíblico. Diga assim: mesmo que eu enxergue uma realidade contrária, eu vou vigiar. Vou vigiar o inimigo e principalmente o que Deus fala ao meu coração. Segundo, cuidado com os excessos. Eu amo as pessoas animadas, as pessoas otimistas. Mas eu ouvi uma frase que é interessante. Vocês conhecem o Ariano Suassuna? Conhece? Ele tem uma frase que diz assim, é conterrâneo lá do Nordeste. Ele diz assim: olha, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, mas bom mesmo é ser realista e cheio de esperança. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas esquecendo que o inimigo, ele é astuto, ele age com cilada, e no momento dos desafios esquece de vigiar, e às vezes o excesso de otimismo leva ao prejuízo. Imagina que alguém chega no médico, e aí o diagnóstico dele, depois de passar para os exames, é um câncer. Mas o médico, cheio de otimismo, fala: você não tem nada, pode voltar para casa. Ele está sendo otimista, sim ou não? Mas ele está errando, não está? Mas ele pode dizer: a tua situação não é boa, mas você pode vencer. Reconheceu a realidade, mas colocou um degrau a mais para subir. E Deus não alisa, Deus não esconde. Deus fala segredos na Bíblia de pessoas ruins, de pessoas boas, que erraram. Conta a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas os atos de Davi, se fosse hoje, saíram da tena. Sim ou não? Então, seja uma pessoa cuidadosa. Porque Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de temor e de moderação. Olha só. Terceiro, reconheça a sua dificuldade, avalie a força do inimigo, mas jamais esqueça de ouvir a voz de Deus. Paulo vai dizer assim: há muitas vozes falando. E há muitas vozes.
Quantas pessoas, quantas mensagens você não ouve? E às vezes, se não tiver cuidado, dependendo da mensagem, pode gerar dúvida no teu coração. Mas é de Deus. Quem gera dúvida no coração é o inimigo, querido. Mas a palavra diz, através do livro de Tiago, no capítulo 1, aquele que ouve essa palavra, olha só, e não pratica, ele é apenas ouvinte. Mas aquele que é ouvinte é como se olhar no espelho e logo vira as costas e logo se esquece, está se enganando a si mesmo. Mas aquele que ouve e pratica é bem-aventurado em tudo que ele fizer. O salmista vai dizer, olha, bem-aventurados é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Está bem claro que existe um conselho do mundo? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas ante o seu prazer está na lei do Senhor, e medita nela de dia ou de noite e de dia. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Olha só, é bom estar perto do ribeiro de água, não? Quem é esse ribeiro de água? É Jesus. Você é essa árvore. Mas ele vai falar, mas vai vir o